Dá um minutinho da sua atenção? Isto, um minutinho, ou um pouquinho mais. Vamos lá. Quero te chamar para poder refletir um pouquinho comigo na palavra. A palavra que pode nos orientar, nos direcionar. E hoje tem uma voz de comando para você. Para você que, sabe aquele dia que você foi à igreja, que você assistiu um culto e que você ouviu falar de Jesus e que você ergueu a mão? Isto, você mesmo, que já levantou a sua mão aceitando e reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador, Senhor da sua vida, e que Ele é filho de Deus. Isto para você, as boas novas de salvação. E para você que já aceitou e que já reconheceu, e parabéns, existe uma voz de comando para você hoje. Para mim também. Não é para você que já passou pela água do batismo, para você que já frequenta uma igreja, para você que já tem um hábito religioso, uma vida cristã, né? Existe uma palavra de ordem, uma palavra de direção e uma palavra de benção. Porque é assim, é como se nós tivéssemos uma missão. Nos é dada uma missão e enquanto nós não completamos essa missão, não se pode dar outra missão. Para quem passou pelo quartel, sabe que essa é o comando da hierarquia. Então, lembra de uma coisa, de repente você está patinando, de repente você está num ambiente em que não está favorável, e de repente você olha para um lado e para o outro, poxa, mas eu estou fazendo certo, eu estou caminhando e eu não estou vendo o resultado. E aí, essa palavra de hoje pode te dar um norte, pode te dar uma direção, né? Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é mais penetrante que uma espada bem afiada de 2 gumes, que revela todas as respostas. A palavra de Deus ela é a boca de Deus falando ao meu e ao seu coração. A minha mente e a sua mente, teu intelecto. E a palavra está registrada em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Estamos trabalhando com o quadro, tá? Vamos examinar 1 Coríntios, capítulo 9, 16. Eu já estou com a minha Bíblia, com a espada do Espírito aberta aqui, e já está pronto. Vamos ler, qualquer coisa você volta o vídeo. Lembrando que se você puder dar aquele joinha, aquela curtida, isso vai fazer com que essa palavra vá para mais pessoas e que abençoe mais vida. E assim nós estamos praticando o ID, que inclusive é o tema da mensagem de hoje, das boas novas de salvação. Para mim e para você, tá? Lembra, uma palavra de ordem, uma palavra de comando, uma missão. Você é um soldado de Cristo? Então tá, hoje você vai entender um pouquinho mais, talvez de atraso, talvez de trabalhos árduos, com sinceridade e não obtendo resultado, né? Então vamos lá? Vamos meditar comigo? Você aceita? Obrigado pela sua atenção, obrigado aí por estar me ouvindo aí um pouquinho. Lembrando que a palavra não é minha, mas de Deus, do Criador dos céus, da terra, do universo. Deus que tem o comando de todas as coisas. Antes de eu começar a gravar esses vídeos, eu primeiro oro e peço para que Deus use a minha boca. Apenas eu sou um instrumento. Apenas estou fazendo a minha parte. E olha que ainda estou muito em débito, mas eu pretendo diminuir esses débitos cada dia. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 diz assim: porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim foi imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Vamos ler de novo? Porém, dizia o apóstolo Paulo, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a minha é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Tá? Para você que levantou a mão, reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que reconheceu ele como Filho de Deus, e que aceitou ele, Jesus disse, ide por campos e valados, enquanto vai falando do meu amor, vai falando do que eu estou fazendo na tua vida, das obras, das maravilhas, os sinais, tudo que você está vendo, que você está lendo, das promessas, tá?
É a prática do ide de Jesus. E apóstolo Paulo aqui num contexto onde ele, diante de conselhos e admoestação aos seus discípulos, aos seus comandados, ele escreve essa carta aos Coríntios e disse, a mim imposta foi uma ordem, um comando, pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, falar dos sinais, prodígios, maravilhas, falar de Gênesis, Apocalipse, ser profeta, ser boca de Deus. E ele disse, ai de mim se eu não fazer isto. Ai de mim. Né? Então você tem uma ordem, você tem um comando, você tem uma missão. E você pode falar, ai de mim se eu não fizer isto. Ou seja, o quanto você está fazendo desta missão que a ti foi entregue. Evangelismo, tá? Essa é minha obrigação. Ai de mim se eu não fizer. Ai de você se não fizer. E às vezes nos falta exatamente isto, né? E ele também, eu quero atentar aqui para a questão do orgulho. Não vejo como me orgulhar pelo que estou fazendo. Se eu jejum, se eu oro, se eu ministro vida, se eu abraço, se eu deixo o fruto do Espírito Santo produzir em mim os frutos para que as pessoas colham, né? E então, eu não posso orgulhar de nada disto, porque isso é evangelho, porque isto é a proposta, porque é este a ordem do céu, para mim e para você. E eu quero também examinar com você, em Isaías capítulo 30, já está aqui no quadro, capítulo 30 e versículo 1. Já está também aqui marcado na espada. Capítulo 30, versículo 1 de Isaías, Velha Aliança, Novo Velho Testamento. E diz assim, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram como uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado e pecados. Tá? Aqui existia uma voz de Deus ao profeta Isaías, né? Lá estávamos falando de apóstolo Paulo, Nova Aliança, e aqui estamos falando do profeta Isaías. E Deus deu essa profecia para ele, vai, escreve e diga contra esse povo. Esse povo que está acumulando pecado, esse povo que não se converte, esse povo que busca conselho nos deuses Baal, nos deuses e nos adivinhos e etc, etc. Menos busquem em mim. E é um povo rebelde. Ai desse povo. Você vê que nós estávamos lá há quase 1000 anos à frente. E ai de mim se eu não falar do amor de Deus. Ai de mim se eu não ser verdadeiro. Ai de mim se eu não ser autêntico. Ai de mim se eu não proclamar esse Deus onisciente, onipresente, onipotente e as suas bênçãos, as suas maravilhas, né? E aqui de novo, ai de mim. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. São pessoas, né? Então, a fé, diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E Deus é galardoador daqueles que o buscam. E isso ainda dentro do capítulo de Hebreus 11:6. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que o buscam, ele é galardoador. O que é galardão? Presentes, presença, né? É o que o céu pode oferecer. Então, se você busca a Deus, é impossível que ele não te ofereça algo. É impossível que ele não se apresente a você. É impossível que ele não te dê retorno às suas orações, né? E por leitura, por enquanto, ficamos aqui. Mas o comando hoje é este. Temos uma missão, temos uma ordem direta do céu, e enquanto não cumprimos como soldado uma missão, não será dado a próxima missão. Então, é de missão a missão, vamos chegando a um lugar mais profundo, a um lugar de mais intimidade, de um relacionamento mais profundo com Deus. E isso traz
tanto benção para nós, para nossas famílias, como cura, como libertação e como santidade. Porque sem fé e sem santidade ninguém verá Deus. Sem a paz ninguém verá Deus. Então você pode citar Hebreus 11:6, que é impossível agradar a Deus sem fé e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu preciso buscar, você precisa buscar. E depois que você busca e que você tem, você precisa, em propósito, impactar pessoas. Você precisa evangelizar, como é a ordem de hoje, em 1 Coríntios 9:16 e Isaías 30. E aí você fala para mim, mas Flávio, como eu faço para ter fé? E aí a gente vai para Romanos 10:17. Vamos colocar aqui. Romanos 10:17. E vamos correndo aqui, vamos achar e vamos ler. Você topa? Obrigado, muito obrigado. O que é Romanos 10:17? Vamos entender o que está em Romanos 10:17. Você lembra que estamos falando de fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. E diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir. Como se ganha a fé? Como se aumenta a fé? Ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Repete comigo. A fé é quando eu ouço, mas eu não ouço qualquer coisa. Eu estou dando ouvido a quê? O que eu estou ouvindo mais? Fofoca? Diz que me diz, que murmurações, notícias ruins. O que eu estou ouvindo mais? Mas a fé é pelo ouvir. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você precisa... Então aí você fala, poxa, sem fé é impossível agradar a Deus e eu quero agradar a Deus, então eu preciso aumentar a minha fé. E como eu aumento a minha fé? Ouvindo. E ouvindo o quê? A palavra de Deus. Eu posso ler em voz alta para que meus ouvidos ouçam. Eu estou ouvindo. Então se eu estou lendo aqui, ó, vamos ler o 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então eu acabei de ler em voz alta e meu ouvido ouviu o que eu acabei de dizer. O que a minha boca disse, o meu ouvido ouviu. Então assim está alimentando a fé. Porque na anatomia do nosso corpo, o ouvido ele tem um formato de um feto. Não sei se vocês já viram, mas essa é uma experiência muito legal. E o que o feto faz? Ele gera a criança no ventre da mãe. Então, vai gerar fé. E por isso que temos dois ouvidos, para ter bastante fé. Tem pessoas que têm um ouvido só, tem pouca audição. Mas Deus sempre acha o meio, tá? Então é isto. Você precisa ouvir. Então, toma cuidado com o que você está ouvindo. A quem você está dando o seu ouvido? A quem você está ouvindo? Não é que se é louvor, e às vezes até é bom selecionar louvores, porque tem louvores, infelizmente, que não é aprovado por Deus, não é aprovado dentro da palavra, ou você está ouvindo música de funk, de forró, de outros tipos de coisas, não que seja contra, eu particularmente não vou ouvir, por quê? Porque eu resolvi renunciar o meu eu resolvi viver em novidade de vida, eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor, e eu pego de Gênesis Apocalipse, existe um comportamento diferenciado para que eu viva uma novidade de vida. Existe a inclinação da carne, que é a concupiscência, que é o adultério, que é, né, e várias outras coisas, baladas e daí por diante, e a inclinação para o espírito. Então eu resolvi alimentar mais o meu espírito do que a minha carne. Eu resolvi inclinar mais para o espírito do que para a carne. Então essa é uma escolha, né? E eu fiz a minha, você faz a sua, e é assim que a gente vai vivendo, tá bom? Vamos aqui dar uma passeada aqui no livreto, falando ainda das boas novas de salvação.
e vamos ler aqui. Ontem falamos, vamos começar aqui. A ressurreição é uma prova de que o mundo tem um Senhor e um juiz. A Bíblia nos ensina que Cristo não só ressuscitou para a vida, mas que Deus o exaltou para ser Senhor e juiz sobre toda a criação. No primeiro sermão pregado após a ressurreição, o apóstolo Pedro declarou aos judeus: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Registrado em Atos capítulo 2, versículo 36, o apóstolo Paulo também declarou essa verdade. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses do capítulo 2 ao versículo 9 e 10. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Capítulo 17, versículo 30 e 31. A boa notícia da ressurreição nos mostra que o cristianismo não é apenas uma lista de regras ou uma filosofia de vida. Não é apenas algo para se debater ou sobre o que se posicionar. No coração do cristianismo está a pessoa viva de Jesus Cristo. O Senhor Jesus fala hoje através de sua palavra, a Bíblia, e salva poderosamente os pecadores. Você o reconhece? Você o conhece? Você conhece? Você conhece Jesus pela palavra? Você conhece Jesus pela pregação? Alguém já falou de Jesus? Embora hoje estamos falando mais para você cristão, mais para você que já ergueu a sua mão e já aceitou esse Jesus e que já o reconheceu, porque existe uma ordem, e eu repito, se eu deixar, ai de mim se eu não falar do amor de Jesus, ai de mim se eu não falar do plano perfeito de salvação, ai de mim se eu não amar, se eu não praticar o amor, se eu não praticar o cristianismo, o evangelho, ai de mim, dizia apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9,16. E Jesus dá um comando: ide por campos e valados e falai do meu amor. Enquanto você vai, fala de quem eu sou. Você o conhece? Ele já o salvou pela gloriosa consumação da sua morte e ressurreição. A consumação de Cristo. Um pouco antes de sua morte, Cristo declarou: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Essa breve afirmação foi a declaração de vitória de Cristo por sua morte. Ele realizou tudo o que era necessário para a salvação da humanidade. As exigências da justiça de Deus contra nós foram satisfeitas e sua ira apaziguada. Deus é justo e justificador das pessoas ímpias. Romanos capítulo 3, versículo 26. Na cruz de Cristo encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Salmos 85, versículo 10. Agora, o perdão e a justificação estão disponíveis a todos através da fé na pessoa e obra de Cristo. Lembra? Fé. Justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso prega Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 8. Versículo 1, capítulo 5, 1 e 8, 1, tá?
Justificado, pois, mediante fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você tem fé no seu coração? Você aceitou Jesus? Você foi justificado, tá? Cristo justificou você, ou seja, pagou, quitou toda a tua dívida. Você não tem mais dívida com Deus. Então temos paz com Deus mediante a fé, por meio da obra de Jesus Cristo, que é a tua vinda, a tua obediência, a tua morte e ressurreição. Mediante agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Não existe mais condenação para você, tá? Se você permanecer firme e fiel, não existe mais condenação. Você é uma pessoa eterna. Você agora tem dupla cidadania. Hoje você mora aqui na terra, porém pensando no céu, porque lá também é sua morada. Aliás, lá é a melhor, porque o máximo que você vai chegar aqui, segundo a palavra, é limitado aos 120 anos, se você viver muito. Segundo Salmos 90, o único salmo que Moisés escreveu, ele diz que dos 70 a 80 anos, no que passar é enfado e canseira. Então, se você chegar nos 120 anos, dos 70 a 80 anos, é enfado e canseira, ou seja, é só dando trabalho. Então, a eternidade é muito mais atrativa, né? A vida eterna é muito mais atrativa. Então, pensa aí numa riqueza aí. Pensa aí num carro chique que você queira pensar. Pensa aí nos apartamentos. Pensa aí numa suíte de luxo, num arranha-céu aí. Pensa aí numa cidade, num país endinheirado aí, tudo de bom. Pensou? Muito bem. Quando é infinito isso? Ou pode acabar? Então, a eternidade é bem melhor. Beleza? E assim eu me despeço de você, sendo grato aí por ter me ouvido. Mais uma vez, compartilha, curte. E se te abençoou, agradeça a Deus. Porque eu não preciso de nada. Eu estou fazendo a minha parte. Ai de mim, se eu não gravar esses vídeos. Ai de mim, se eu não falar do amor de Deus. Ai de mim, se eu não evangelizar. Ai de mim, se eu não amar. Ai de mim, se eu não tiver a mente de Cristo. Ai de mim, se eu não viver de fato e na íntegra, como a palavra pede para viver. Ai de mim, se eu não alimentar a minha fé. Ai de mim, se eu não falar desse amor. Ai de mim, se eu não buscar o Senhor. Ai de mim, se eu não for na igreja. Ai de mim, se eu não amar. Ai de mim, se eu não adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então fica esse recado para você. Entenda que você precisa cumprir sua missão. É de glória em glória, é de missão em missão, é de comando a comando. Então hoje Deus deu um comando para você, amanhã Ele vai te dar outro, e depois vai te dar outro. Mas se você não cumprir o de hoje, você vai ter que ficar esperando para receber, porque você não cumpriu a sua missão, né? Vamos pôr aí uma tarefa, precisa cumprir uma tarefa. Você tem uma tarefa no trabalho, você tem uma tarefa na escola, né? É fácil de entender isso. Você primeiro cumpre aquela para receber a segunda tarefa, e depois a terceira, e depois a quarta. E assim você vai amadurecendo, você vai ganhando credibilidade, você vai ganhando maturidade e você vai subindo em degraus. Isso para todas as áreas da vida. Então você quer ir para a eternidade, na questão espiritual não é diferente, tá? Vamos lá? Eu te abençoo no nome de Jesus.